Bom, pessoal, ainda falando de objetos, a gente vai ver aqui, agora, nesse vídeo, os métodos e propriedades de objetos. Tem que ter acesso nos dados de JavaScript, certo? Então, se eu pegar aqui e construir, por exemplo, um string, ó, const nome, ok? Vamos colocar aqui Sandro Costa. Vamos colocar aqui também uma array, tá? Const frutas. E vamos colocar aqui uva. Opa, tem que colocar os colchetes aqui, gente, ó, aqui, tá? Vamos lá. Então, uva, maçã, banana, tá? Então tem aqui uma array. O que mais que eu poderia ter aqui para poder mostrar? Ah, vamos criar um objeto também. Const pessoa, criar um objeto, tá? Vou colocar aqui nome. Opa, aqui. Sandro Costa. Vamos colocar aqui é vírgula, tá? Idade, vai. Idade 49. Então eu tenho aqui também um objeto. E vamos agora entender como é que funciona isso aqui. Eu vou colocar o objeto primeiro. Eu acho que vai fazer mais sentido, tá? Para tentar explicar sobre isso aqui. Repare que eu tenho aqui então um objeto pessoa, né? E eu tenho aqui depois uma string, depois eu tenho aqui uma array. Se eu vier aqui no console e eu procurar os métodos e propriedades do objeto, primeiro eu posso saber, né, qual que é o construtor desse objeto. Se eu pegar aqui pessoa.constructor, eu já vou saber então que é aqui um objeto, tá? Da mesma forma, se eu fizer com um nome aqui que é uma string, então nome.constructor, eu sei que é uma string, tá? E se eu pegar da array aqui também, frutas.constructor, eu vou saber aqui que é array o construtor. Mas tudo bem, então eu já sei. Só que tudo isso aqui é objeto, tá? Tudo é objeto. Então, vamos lá. Se eu pegar então, por exemplo, pessoa.prototype, constructor.prototype, eu vou dar um enter. O que eu vou ter aqui, ó? Pessoa.prototype. Eu vou ter aqui os métodos, no caso aqui, de objeto e propriedades de objeto, como você está vendo aqui, ó. Olha só, gente. Está vendo aqui, ó? Constructor, certo? Reason property. E aí você vê aqui, ó. Is prototype of. Você pode ver aqui, ó, né? Prototype enumerable, né? Local string, toString, value of, e aí você vê, ó, define getter, tem aqui o getter, o setter aqui também, né? Tem um plotter. Tá tudo aqui, você mesmo pode ver os métodos e no caso aqui propriedades de objeto, gente, de objeto, tá? Então se a gente pegar, por exemplo, eu vou copiar essa tela aqui para você ver, para a gente fazer uma comparação, tá? Então eu vou copiar isso aqui. Bom, então você está vendo aqui, correto? Agora a gente vai ver no caso da string, tá? Então eu vou tirar isso aqui, vamos procurar aqui. Olha só, string agora, tá? Então nome.constructor, da mesma forma, estou buscando aqui o constructor.prototype, vou dar um enter. Primeiro que você vai encontrar aqui é o prototype de string, tá? Então eu tenho aqui o prototype de string. Então você já conhece alguns métodos aqui, né? O chart. A gente tem aqui, por exemplo, que é muito conhecido, ó, toLocale uppercase para deixar tudo em maiúsculo, né? Então você conhece aqui, tá? Você já conhece, certo? Agora,
Se eu descer um pouco mais, eu vou encontrar aqui, ó, um outro prototype e repare que é de objeto. Por quê? Porque tudo é objeto. E se eu abrir esse prototype, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter os métodos e propriedades de objeto. Para te mostrar que é igual. Deixa eu puxar aqui uma imagem que eu copiei. E você vai poder fazer a comparação. Deixa eu diminuir bem ela. Opa, puxar bem ela aqui. Deixa eu diminuir bem ela. Puxar para cá. Deixar bem pequenininho mesmo para você poder comparar. Olha só, repara só, eu copiei isso aqui, tá? Do objeto. Agora repare, ó, é a mesma coisa, tá vendo? Se você pegar aqui, ó, constructor has on property, aqui, ó, is property type of, tá aqui, né? Property type is enumerable, tá aqui, e aí vai, tá vendo? Deixa eu colocar string, eu tenho que colocar string, toString, string, então tá tudo aqui, até o get e o set, eu tenho tudo aqui. Isso aqui copiei do objeto, tá? Repare que, como eu sei que string, ela é também um objeto, embora tenha um construtor de string, ela vai mostrar primeiro o seu protótipo, né? O seu prototype de string, mas eu consigo ter acesso ao prototype de objeto também. E da mesma forma, eu consigo ter acesso aos outros, por exemplo, da array, ó, frutas, ponto, constructor, aqui, ponto, prototype, tá? Então, vou dar um enter, primeiro eu vou ter métodos, protótipos, vou ter métodos e propriedades de array, então tá aqui, né, muito conhecido aqui o for each, depois aí embaixo eu tenho o meu protótipo, né, prototype de objeto, também com os métodos e propriedades de objeto. Tá? Então, tudo é objeto em JavaScript, até mesmo uma função. Se a gente pegar aqui, ó, e criar uma função, dar oi, tá? Então, uma função para cumprimentar a pessoa. Return oi. Então, tem uma função. Lógico que se eu pegar aqui e eu colocar um dar oi e eu ativar isso aqui, gente, vai retornar para mim um string, né? Como você está vendo aqui. Então, lógico, se eu pegar a string, tem um constructor aqui, vai ser a mesma coisa do nome, tá? Ponto, prototype, e eu vou ter aqui o acesso string, e depois lá embaixo eu vou ter, então, meu protótipo de objeto, tá? Mas no caso, se eu pegar só a função mesmo, sem ativar ela, olha, aí aqui eu sei que é uma função, está retornando uma função, né? Se você pegar aqui, ó, função, no caso dar oi, ponto, constructor, você vai ver que ele vai falar que é o construtor aqui, ó, nativa função. Eu tenho acesso àquele prototype de objeto, né? Alguns, não vai aparecer o get e o set aqui, vamos ver aqui, ó, ponto, prototype, então eu tenho aqui, né, acesso. Se você fizer assim, tem que dar o ponto. Aí você vai ver aqui, ó. Então eu tenho aqui o bind, o call, né, que é métodos e propriedades de função, né? Tem o constructor aqui também, ó. Se você for ver, você pode ver que você tem acesso aqui, ó. Olha lá, o has on property, né? Is property of, property is numerable, olha lá, to local string, to string e value of. Você também vai ter acesso, ok? Aos métodos e propriedades de objeto. Então, fica aí para você ver que tudo, na verdade, em JavaScript é objeto. Sendo que se tudo é objeto, então você tem acesso aos métodos e propriedades de objeto. Se você criar um simples número aqui, por exemplo, né? Se você pegar aqui, const, por exemplo, vamos pensar aqui, minha idade, minha idade igual a 49. Tá? Então eu tenho um número aqui, certo? Então agora lá, minha idade igual a 49, certo? Então vou pegar aqui, minha idade, minha idade, ponto constructor, ponto prototype,
Vou dar um Enter. Eu vou ter aqui, então, o construtor de número. Depois, aí embaixo, eu tenho aqui o prototype. Eu tenho aqui os métodos de objeto, né? No caso, aqui o get e o set aparece aqui, nesse caso, tá? Então, fica aí para vocês a dica, né? Mais aí um conhecimento de JavaScript. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho e a gente se vê no próximo vídeo.